Bom dia, bom dia, bom dia. Ficou linda a nossa árvore, ficou muito bonita. Foi você, Camila? Sozinha. Muito obrigado mesmo. Ficou legal. A árvore me lembra algumas coisas. Mas eu queria começar o culto fazendo uma pergunta para você. De que lugar, e eu queria deixar bem claro que é um lugar, sim, eu vou perguntar, ok? Então, eu só estou dando um tempo para você pensar. Local. De que local, lugar, você sente saudade? De que lugar? Um lugar que foi tão... Eu espero que tenha sido bom, né? Ninguém tem saudade de coisa ruim. É interessante isso. Coisa ruim, normalmente a gente quer esquecer. A gente não quer lembrar. Bom dia. Mas quando o lugar teve uma experiência boa, teve algo naquele lugar, ou alguém naquele lugar, isso marca a nossa vida. Hoje eu não estou te perguntando quem você tem saudade, ok? Não estou perguntando de que comida você tem saudade. Não é isso. Eu estou perguntando para você de que local você tem saudade. Já deu tempo para você pensar? Já? Bom dia, Sônia, bom dia. A gente está falando sobre saudade de local. Eu também tenho uma saudade, e minha saudade tem a ver com essa igreja aqui. Primeira vez que eu fui para Cataratas, a Marisa inclusive tirou uma foto, me mandou. Eu fui com essa igreja, e eu tenho saudade. Eu achei aquilo, marcou muito meu coração, aquele lugar, aquele barulho, aquela quantidade de água, tudo aquilo monumental, aquilo marcou muito aquele lugar foi muito especial para mim. Será que Deus se importa com isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Às vezes a gente pensa que Deus não se importa tanto com esse tipo de coisa que é importante para a gente. É muito importante os lugares, porque os lugares nos ajudam a trazer boas memórias. Parece que essa saudade, saudade de algo que ficou lá atrás e que ainda nos faz sorrir, nos faz ter esperança de que as coisas podem ser boas de novo. Apocalipse 22, versículo 1 e 2 diz assim: Então o anjo me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um lado ao outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês. Você observou que essa árvore da vida, ela já apareceu na Bíblia, lembra? Você lembra onde é que ela aparece pela primeira vez? Lembra?
Quem lembra? Lá, pode falar, Marisa, lá no Éden. Parece que Deus nos faz sentir saudade do paraíso. E Ele vai completar essa saudade, esse desejo nosso de, puxa, um lugar que foi tudo tão bom, que eu me lembro de coisas tão maravilhosas. Parece que Deus tem um interesse muito especial em marcar a nossa vida com locais. Alguns dizem que a gente não tem esperança do céu, mas na realidade nós temos saudade. Lá no nosso fundo, como seres humanos, descendentes de Adão, que fomos expulsos do paraíso, parece que há em nós algo que locais são extremamente importantes. E eles marcam a nossa vida, e a saudade parece que continua. Não vamos para o céu apenas porque esperamos algo maravilhoso, mas vamos para o céu porque Ele completa algo de saudade em nós. Esse espaço, Deus quer preencher. Fecha os teus olhos. Eu queria começar te pedindo, agradeça a Deus por esse local que você acabou de lembrar. Agradeça a Deus. E sinta saudade de ir para o céu. Sinta esse desejo enorme de querer estar aonde você e eu somos completos. Não vai faltar nada. Deus, obrigado. Porque o Senhor nos marcou com alguns lugares que a gente lembra até hoje com muita saudade, Senhor. Temos saudades de estar de volta ao paraíso, Senhor. Parece que há alguma coisa dentro da gente que anseia, deseja, espera, e que a gente não vê a hora de estarmos de novo neste lugar que nos trouxe tanta alegria, tanta coisa boa. Como o Makoto diz, parece que a gente tem saudade de coisas que estão lá no passado, e nada mais tão no passado quanto o paraíso, Senhor. Nos leva de volta, Senhor, para casa. Queremos voltar para a terra em que nós não deveríamos nunca ter saído, Senhor. Que o pecado, ó Deus, nos arrancou de um lugar maravilhoso, mas o Senhor não esqueceu. Está lá do mesmo jeito, nos esperando, Senhor. Do mesmo jeito que Adão organizou o jardim, está lá do mesmo jeito, nos esperando de volta. Nos leva de volta, Senhor, para casa. Pois a nossa maior saudade é de estar no lugar onde o Senhor está. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queria que vocês ficassem de pé e a gente entoasse um cântico, né? Que a gente, hoje, nós podemos adorar a Deus, nos prostrar, dizer que és nosso Deus totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso para nós hoje, né? Amém? Luz do mundo vieste.
te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vamos adorá-lo com a nossa voz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Acho que se eu perguntar para cada um de vocês, né? Como o Senhor é maravilhoso, né? Para a sua vida. Eu creio que vocês vão ter muitos motivos, né? Muitos momentos maravilhosos e muitos acontecimentos, né? Com Deus. Amém? Amém. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, tudo que somos se pôs a sonhar, a nossa boca se encheu de sorrisos e a nossa língua de júbilo a cantar. Aqui é quando eles voltaram de Babilônia, né? Que aí me fez esse salmo aí. Estou processando, gente. Hoje eu estou meio... É verdade. Conexão, isto.
o Senhor muda a nossa sorte. Mudou a sorte de Israel, muda a sorte, muda a sua vida, né? Quando o Senhor restaurou nossa sorte, tudo que somos se pôs a sonhar, e nossa boca se encheu de sorrisos, a nossa língua de júbilo a cantar. Então se diz entre as nações, fez grandes coisas por eles, com efeito grandes coisas Deus fez por nós. Eis porque cantamos de alegria, isso comprova de Deus a palavra que o salmista nos faz relembrar. Quem sai chorando e plantando a semente, com alegria um dia vai ceifar. Então se diz entre as nações, Deus fez grandes coisas por eles, com efeito grandes coisas Deus fez por nós. Eis porque cantamos de alegria. Então Deus faz grandes coisas na nossa vida. E nós, né, com alegria, precisamos olhar para Ele, né, sonhar, né, porque tem mais coisas que Ele pode fazer. Né? Vamos entrar num cântico, Deus está aqui, e eu queria que com este cântico a gente pudesse trazer as nossas ofertas e dízimos. Né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Nós cremos, Senhor, que a Tua presença está, Senhor, está no nosso meio. O Senhor está no nosso meio, o Teu Espírito Santo está no nosso meio. E com gratidão no coração ofertamos, Senhor, a Ti, que é o nosso Paizinho amado, a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor. Com gratidão, Senhor, pela nossa vida. Te agradecemos por essa oferta, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Hoje nós iremos participar da Santa Ceia, né? Jesus é o nosso respirar. Ele é pão que desceu do céu. Vamos entoar esse cântico? Este é o meu respirar,
Este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és o pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Pelo privilégio, Senhor, de podermos ofertar, pelo privilégio, Senhor, de podermos doar as nossas vidas, de entregar, Senhor, as nossas petições, as nossas angústias, Senhor, os nossos anseios, as nossas famílias, Senhor, a nossa saúde, tudo no Teu altar. Deus, recebe, Senhor, essas canções singelas, Pai, recebe o nosso coração no Teu altar. Que esse louvor suba, Senhor, até o Teu trono, porque só o Senhor merece recebê-lo, Senhor. É a Ti, Senhor, que nós nos rendemos. A Ti, Senhor, nós reconhecemos como Senhor da nossa vida. E Te louvamos, Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. Te agradecemos, Pai, por esse domingo bonito, Senhor, que nós temos. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Sua misericórdia tem se renovado e nós temos, Senhor, na nossa memória. Reaviva, Senhor, as coisas. Lembra-nos, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito por nós, porque são muitas coisas que o Senhor tem feito por nós. E nós Te agradecemos pelos livramentos que nós nem lembramos, que nós nem sabemos, Pai, porque sabemos que o Senhor também tem nos livrado, tem nos protegido do mal, tem nos livrado do maligno, e nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos e rendemos esses louvores nas Suas mãos. Te agradecemos pela vida da nossa irmã Miriam. Cuida, Senhor, também e preserva a sua saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, podem se sentar. Antes de eu passar a palavra para a pastora, o pastor perguntou sobre um lugar, né? Não, não falei porque hoje eu estou meio assim... Agora acabou de processar. Isso.
Então, eu lembrei, assim, quando o Paulinho comentou que ele estava fazendo 40 anos de casamento, né? Eu falei, pensei assim, oh, meu Deus, eu fui no casamento do Paulinho, quando eu entrei na igreja, né? Então, eu faço os 40, eu já fiz, né, no caso, né? 40 anos de igreja. E eu comecei a pensar naquela época, e assim, da Igreja da Liberdade. Então, o local, né, como a Naê falou, ela falou da saúde, mas falou da liberdade, eu tenho essa saudade dessa época que a gente reunia os jovens, saía para jogar vôlei, né, Makoto? Saía para fazia culto no sábado, né? Tinha um pastor Nakayama. Eu sinto saudade dessa época aí, quando, né, eu comecei a pensar nos meus 40, né, anos. E também, não só isso, né, mas eu sei que Deus tem coisas para me falar e eu estou aguardando. Estou aguardando. Uns 40, não para nos 40, né? Vamos. E Deus, eu falo, Deus, o que o Senhor tem para mim e para essa igreja, né? Estou aguardando, tá bom? Obrigada, então. Queria chamar a pastora. Bom dia. Eu estava com saudade, sim, não tanto de pregar, porque eu continuo com dor de barriga toda vez que eu prego. Mas saudade de estar com vocês. A Keiko subiu, perguntou, e aí, está melhor? Eu falei, acho que estou zerado. Fico um pouquinho cansada, mas estou bem. E foram férias, Covid, consílio, demorou, né, para voltar. Mas vamos abrir em Mateus 5, 13 e 16, ou, se vocês quiserem, essa é a versão NVI. Marido não responde, mas tudo bem. É de Mateus 5, 13 e 16 também. Uma coisa que eu sempre fico espantada é como o louvor acaba combinando com a mensagem. A Miriam, durante a semana, perguntou, qual vai ser o tema? Eu coloquei, sonhar. E eu pensei assim, que desafio, quero ver uma música que fale em sonhar. E não é que ela achou? Não só achou, como ainda escolheu a primeira música, Luz do Mundo, que é exatamente a passagem eu não tinha passado para ela. E isso me deu assim uma tranquilidade, porque vocês sabem, toda vez a gente fica, Senhor, é a tua palavra mesmo? É a tua mensagem? É o que o Senhor quer falar mesmo para a igreja? A gente fica sempre assim, né? Mas, então, Mateus 5, 13 e 16 diz, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos orar. Senhor Deus, é com muito temor, tremor mesmo, que nos achegamos, Pai, e na Tua palavra que é inerrante, na Tua palavra que é inspirado pelo Espírito Santo, na Tua palavra que fale aos nossos corações hoje, agora, Pai, no contexto da nossa vida, da nossa história. Pedimos isso, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. A gente já
eu falo, que o mundo está cada dia pior. E olhando assim para o horizonte, eu não vejo, pelo menos a curto prazo, uma melhora. A gente fala, a sociedade está indo de mal a pior. O mundo a sociedade está apodrecendo, está tudo decadente. E aí, Jesus, quando ele fala, né, um pouco antes, Mateus 5, de 1 a 12, o que é o Sermão do Monte? Ih, o pessoal não vai escutar lá, né? É o Sermão do Monte. Então, agora vai ter que abrir mesmo. Mateus 5. Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados. Obrigada. Os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, é interessante como Jesus ele fala, enumera caráter, né, do cristão, e logo depois ele dá uma missão. Ele fala a nossa identidade do cristão e depois fala, olha, quem são vocês? Vocês são sal da terra. E o que vocês devem fazer? Qual que é o seu propósito? Não perder a sua identidade, porque se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Jesus, ele via Maria, porque naquela época não tinha geladeira. Então, a carne, ela tinha que ser preservada com sal, senão apodrecia. Hoje, a gente, né, infelizmente, esqueceu alguma coisa na mesa, já foi. Dia seguinte tem que jogar fora. É o que a gente tem feito. Então, como é que eles faziam, já que não tinham geladeira? Eles colocavam sal, mas não era assim colocar sal quando a gente cozinha. A principal função do sal é preservar para não apodrecer, e era esfregado na carne. Esfregado em toda a superfície possível, né? E quanto mais esfregado, melhor. O mundo, se a gente fizer analogia como sendo a carne, e a gente sendo o sal, a gente não vai conseguir deixar de apodrecer, né, a carne, o peixe. Já imaginou o peixe apodrecido? Imagine o cheiro. Se o sal não sair do saleiro e é esfregado em todas as partes do peixe. Assim a gente tem que ser. É um desafio a gente não perder a nossa identidade, o nosso caráter, como está escrito aqui, mas também fazer parte do mundo. É um desafio. Mas o que está acontecendo? A gente vê o mundo melhorar? Então, onde está o sal? A gente está vendo as trevas fugirem da luz? Onde está a luz? Onde nós estamos? Estamos dentro da comunidade? Mário, ele pregou, né? Impuro, impuro, quem tem lepra tem que ficar longe.
Mas a gente não é para ficar longe, como a gente discutiu, né, no grupo pequeno no jardim. Deus não quer fora da comunidade. Deus quer a gente dentro da comunidade. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, se a gente não mantiver a nossa identidade e estar junto com o mundo. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está falando, cristãos, meus seguidores, é impossível vocês se esconderem. Não é para se tornar cristão e depois colocar uma vasilha em cima e se tornar um agente secreto. Porque ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar estratégico, apropriado. Eu não sei se eu já falei para vocês, porque eu sei que eu já preguei essa passagem. E quando você tem um quadro valioso, muito do quadro ele é ressaltado dependendo de onde você coloca esse quadro. Dependendo das luzes que são projetadas, se for de baixo para cima, num certo ângulo. A gente tem um quadro, eu não sei se vocês se lembram lá no café, aquele quadro tem mais de 50 anos. A minha mãe trouxe lá da Indonésia de um pintor que estava em ascensão e ela comprou o quadro para investir. Dependendo de onde a gente colocar a luz para aquele quadro, ele muda. É engraçado, ele parece tridimensional. E do jeito que a gente colocou, parece que a gente está dentro do quadro. Mas ninguém, quando chega lá no café, fica olhando para as lâmpadas. Uau, que lâmpada legal. Pelo contrário, olha para o quadro. Nós somos a luz do mundo, mas não é para a gente aparecer. É para a gente mostrar a Deus. E dependendo de onde, como a gente se posicionar, já que a gente é a luz, é a nossa identidade, não tem como a gente escapar disso. A gente vai ressaltar mais ou não a glória de Deus Pai, que está aí para todo mundo ver. Mas o mundo está cada dia pior. E o que a gente vai fazer? Onde está a igreja? Essa é uma pergunta. Deus nos usa para mudar o mundo. Deus nos quer dentro da comunidade. Eu vou perguntar algumas vezes, porque essa é a pergunta final, né? O que impede, o que está impedindo, o que não está permitindo que Deus te use plenamente como indivíduo? O que te impede de usar todo o potencial dado por Deus para servir aos outros? O que te impede como igreja? O que está impedindo a gente como igreja para servir aos outros? Para que deem glória a Deus. Deus nos quer dentro da comunidade. Deus nos dotou individual e como igreja com dons, talentos, bens. Eu lembro, eu sei, todos vocês têm dons lindos, maravilhosos. Mas o que está impedindo? Nós somos feitos, então, né? Como está aqui, para brilhar, para evangelizar. E quando a gente evangeliza, a gente muda o mundo. Só que os nossos dons que Deus nos deu precisam ser cultivados e desenvolvidos. Não sentado, aguardando alguém tomar uma iniciativa para depois brilhar e servir. Vamos abrir em Atos 2:17. Atos 2:17 diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões,
os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero voltar na frase, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Por isso que o tema é sonhos. Eu me considerei um pouco idosa. Semana que vem eu vou fazer 60. Sim, poderei estacionar naquelas vagas, poderei pegar aquelas filas de prioridade. Yes, chegou, semana que vem. Mas então eu tenho sonhos, sim. E vocês? Vocês também sonham? Sonham com uma igreja que brilha, que mostra Deus Pai? Semana passada também a gente celebrou o casamento, o terceiro casamento com a mesma pessoa, da Alessandra com o André. E preguei sobre ira, porque é estatisticamente dito que muitos casamentos, mas não somente casamento, emprego, relacionamentos, eles acabam por causa de uma explosão de ira, por causa de um tempo de questão de minutos, tudo que você investiu durante anos podem ser perdidos. Mas o estranho que é, a ira, ela não é pecado. Ela é pecado se você deixar a ira continuar, que cria mais probabilidade, mais possibilidade, então, de pecar. Mas a ira, ela pode ser construtiva. Eu estou querendo dizer que não aceitar as coisas como estão, nós ficarmos irados, tudo bem, está certo. Se a gente fica irado com a pobreza, com a fome, com a mentira, com a situação, né? Se a gente vê o mal e se a gente fica irado, ainda bem, o negócio é ficar mesmo irado. Agora, o que não pode é ficar só na ira. A gente tem que ficar irado com uma profunda compaixão. Ira e compaixão. Isso é detonante, é um dinamite. Quando a gente fica profundamente sentido, não com indiferença, porque Deus se importa. Se Deus se importa, quem somos nós para não nos importarmos com as pessoas que são vítimas? A gente tem que recusar mesmo, porque se a situação ofende a Deus, a gente não pode tolerar. Falando em sonhos, Moisés, né, pegando, pastora, tem que pregar a Bíblia. Então, Moisés sonhou com terra prometida, 40 anos. Ele sonhou e chegaram lá. Neemias sonhou com a reconstrução do muro. E aí tem gente que pode dizer, 40 anos, Esther, 40 anos até a terra prometida. Foi um tempo perdido? Não. Os 40 anos moldaram o povo para entrar na terra prometida. Então, o tempo que a gente leva sonhando, se a gente planejar, e se a gente errar, e se a gente ficar pior do que antes, é tempo perdido? Não, não. A gente tem que fazer tudo como se fosse realmente a nossa responsabilidade. Mas a nossa parte é evangelizar e fazer as coisas e entregar para o Espírito Santo fazer. A gente tem que fazer como se os resultados dependessem da gente, mas, na verdade, o resultado depende de Deus. E a gente estava falando essa semana, né? E eu falei, inerrante mesmo, aquele que não erra, é só a Bíblia. A palavra de Deus é sem erro. Mas a igreja que é composta por seres humanos erra? Erra. E aí eu escrevi aqui, essa passagem, além da Bíblia, eu li 3 livros, John Stott, John Wesley e Martin Lloyd Jones, um doutor.
Então, alguma coisa você vai falar, nossa, eu acho que a Esther falou alguma coisa que eu já vi. Com certeza. Eu até anotei uma coisa que um dos 3 falou e eu gostei. A tentativa de fazer o bem não é trabalho perdido, faz parte do trabalho. Para quê? Para brilhar a luz diante dos homens, para que vejam e glorifiquem a Deus. Um outro exemplo que me veio, essa eu peguei da Vilma, uma amiga de São José dos Campos. Uma vez ela disse em relação a dons, é que nem uma criança tentando escrever. Pega um lápis, escreve, 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 acabou o papel, começa a escrever na parede. Errou. Errou. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar o lápis da criança e falar, nunca mais você vai pegar num lápis, nunca mais você vai escrever. Claro que não. Você vai simplesmente dar papel, né? Vai falar, ó, você vai rabiscar dentro desse espaço. Mas a criança, ela perdeu tempo. Não perdeu tempo, ela aprendeu. Não é para riscar a parede. E em Mateus, né, está escrito, perseverar na perseguição, o que o pastor Carmo está falando do crisol, tudo. A gente fica mais bonito quando passamos por erros, quando a gente reconhece. E pegando os judeus, os israelitas, eles tiveram centenas de anos, reis e reis, pecando na idolatria. Rei após rei de Israel e alguns de Judá pecaram na idolatria feio, feio, feio. E hoje aprenderam. Você nunca vai ver um judeu, tá? Ser idólatra. Eles podem fazer um monte de outros pecados, mas idolatria, nunca mais. Eles aprenderam. A gente vai errar? Ou não? A boa notícia é que pode ser que a gente já errou a nossa cota. E não vamos mais errar. Talvez não vamos mais errar a mesma coisa. Podemos errar outras coisas? Com certeza. Perseverar é diferente de teimar. Não é ser teimoso. O Mário e eu, no casamento, a gente tinha os votos personalizados. E o pastor falou, escreve e passa para mim. Ele perseverou dizendo que não ia esquecer o voto. Mas, no fim, você esqueceu, né? Se você ver, quem assistir o vídeo vai ver lá o Mário com o microfone. Ele perseverou? Não, ele foi teimoso mesmo. Ele não ouviu, ele não mudou. Mas você tinha dado porque o pastor insistiu, né? Foi pastor que é o rico, né? E aí o pastor cantou baixinho e o Mário repetiu. Agora imagina, se ele fosse teimoso, mas quando eu falo isso para ele fala, Esther, eu não sou teimoso, eu sou perseverante. A gente tem que saber diferenciar isso também. E em João, né, João 13, 12 e 17, Jesus ensinou o serviço sem interesse, um fim em si mesmo. Ele pegou o avental e lavou os pés dos discípulos. Judas estava lá? Valia a pena Jesus lavar os pés de Judas, sabendo que depois ele ia fazer o que ele fez? Valeu? Valeu, né? O processo do serviço em si valeu, mesmo não tendo alcançado, digamos, o fim, o objetivo final. Então, o serviço não é uma subida de degraus rumo à nobreza. Isso eu peguei
um dos 3 autores. Quando aparece uma frase assim gloriosa, é porque eu copiei de alguém. Mas o serviço em si, porque tem gente que fala, gente, eu trabalhei tanto com aquela família, eu trabalhei. A família não se converteu, perdi meu tempo. Calma, depende. Por que você estava servindo? Se o serviço em si, ele é nobre, então tá. Se a pessoa vai ou não aceitar a Jesus, o sucesso é com Deus. Com a gente é fidelidade. O interesse é pelos outros, não o seu próprio. Não para a sua própria autoafirmação. Eu falei e se converteram um monte levantou a mão. Eu nem contei direito de tanta gente que levantou a mão. Mas o serviço é para incentivar outras pessoas a se afirmarem. Não pode ser de nós para nós. E Jesus ensinou isso. E assim tem que ser também o nosso serviço, baseado na graça de Deus. A graça dele que jamais termina. Sonhar. Manter clara a visão. Do mesmo jeito como o pastor falou, pensa, que você tem saudade. Do mesmo jeito, eu quero falar para vocês, sonhe, tenham visão quem é jovem. Mantenha clara essa visão, pessoal e da igreja. E perseverar humildemente, porque vai vir dificuldades. Mas a gente tem que crer no poder de Deus. Não é só a gente. Não é só um otimismo bobo, insonso. Insonso é sem sabor, né? É sonso, mas um realismo sóbrio e confiante em Deus. Arrependimento. Numa autoanálise, a gente pode ver nossa história e se arrepender de alguns pontos. Mas eu quero acrescentar um arrependimento aqui. Arrepender da mediocridade. Mediocridade quer dizer mediano. Mediano, talvez, como estudando, né, as igrejas de Apocalipse, ser morno. Não aceitar. Assim como a gente fica indignado com o mundo, também não aceitar a mediano da igreja. Nem sim, nem não, talvez. Não vamos nos acomodar com menos que todo o potencial que Deus nos deu individualmente à igreja. Esse é dos TOT. Vou até repetir. Não vamos acomodar com menos que todo o potencial que Deus nos deu individualmente à igreja. Somos únicos. A Igreja Metodista Livre da Liberdade é única. Ela tem uma história, a história é bonita. Ela não acabou. Esse não é um fim. Pode ficar melhor ainda. E eu vou dizer uma coisa. Essa semana, eu achei a igreja incrível. Eu amei. Muitas igrejas erram. Mas me conta, quantas igrejas que erram se arrependem e dizem isso publicamente? Sinceramente? Da nossa denominação? Ainda não escutei. Mas essa semana eu escutei. Deus nos criou e permitiu o que tem na nossa história, mas não está fora do controle de Deus. Novamente, Ele nos dotou de bens, dons e talentos, experiência, educação, história, e não é para ser desperdiçado. Já imaginou? Você faz tudo aquilo, se arrepende, e acabou? Não. Deus deseja, essa frase é minha, hein? Deus deseja que voltemos à comunidade e usando todos os dons completamente no serviço a Ele e aos outros. Brilhar. Não ficar debaixo de uma vasilha. O que não está permitindo que Deus te use plenamente, igreja. O que te impede de usar todo o potencial dado por Deus para servir aos outros.
para que todos deem glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, não queremos desperdiçar nada que o Senhor já tem nos dado. Ensinamento, graça, misericórdia, bênção, tantas histórias boas e que talvez por algum momento houve uma vasilha por cima da candeia. Mas nós queremos tirar, Senhor. Nós desejamos cooperar com o Senhor. Sabemos, Pai, que a nossa missão é evangelizar. Dá-nos essa visão, dá-nos esse sonho de discipulado, de grupos pequenos, de ação social. Senhor, o Senhor pode, o Senhor é capaz. Não é baseado em nós, mas baseado no Deus do impossível. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem Santa Ceia. Obrigada, Kátia. Aqueles que vão tomar a ceia podem ficar em pé e eu vou pedir para o Williams e a Kátia, que já que estão em pé. Juan, se for tomar, fique em pé. Aproveite esse tempo para sonhar. Eu gostaria de destacar nessa passagem tão linda da Bíblia, não somente o sofrimento de Jesus por nós, para trazer isso à memória, mas eu gostaria de destacar agora, para a nossa igreja, Liberdade, a vitória de Jesus sobre a morte. O poder de Deus de ressuscitar Jesus. Traga à sua memória tantas coisas lindas que Deus já fez e ainda quer fazer por nós. Examine-se cada um a si mesmo. É para examinar. Sonhar, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, tragam à memória a vitória de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Tragam à memória tantas bênçãos que ele já nos deu aqui, através dessa igreja, das pessoas daqui. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele não permaneceu morto, Ele vai voltar. E porque nós temos uma memória muito fraca, Ele mandou que a gente comemorasse sempre e trouxesse à memória não somente a morte, mas também a ressurreição. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Confessamos, Senhor, os nossos pecados. Confessamos, Senhor, que somos indignos.
Se não fosse o Senhor, continuaríamos no pecado, mas o Senhor nos resgatou. E agora, Pai, de uma maneira sobrenatural, transforma, Senhor, esse suco, transforma, Senhor, esse pão, em elementos que, ao tomarmos, a gente continua no corpo de Cristo e mais colado, mais grudado ainda. Que ao tomarmos, ao comermos, ao bebermos, a gente seja reforçado mais ainda com a Tua presença, com a Tua abundância de vida. E agora, que esses elementos, então, sejam abençoados por Ti. Podem tomar, podem comer e beber. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo continue a brilhar através de vocês, para que as pessoas vejam as boas obras e deem glória a Deus. Amém e amém. Podem se sentar.